Boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos à nossa Casa Fraterna, mais uma noite de trabalhos. Eu vou fazer boa noite aos nossos amigos do Instagram que estão nos acompanhando, né, das suas casas. Eu vou fazer a prece de abertura e depois eu vou dar alguns avisos. Vamos então fechando os nossos olhos. Vamos nos desligando de todos os problemas externos. E assim vamos nos ligando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa fraterna e a todos os amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia vem preparando esta casa, esse ambiente, deixando assim um ambiente bem acolhedor e preparado para mais uma noite de aprendizado dessa doutrina tão bonita, esclarecedora e confortadora. E assim, humildemente podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite então mais uma vez aos nossos amigos do Instagram. Tem alguém que está nessa casa pela primeira vez? Por gentileza, levante a mão. Sim, seja bem-vindo à nossa casa, já conversamos, né? Então, qualquer dúvida, se alguém tiver qualquer dúvida sobre o funcionamento da nossa casa, está nos procurando no final dos trabalhos ou entrar em contato pelo WhatsApp da casa, tá? Alguns avisos então, lembrando que o curso doutrinário se iniciou agora nessa segunda-feira, que passou dia 14, das 20 às 21h30, ainda online pela plataforma Webex. Então, se você ainda não tem interesse, as aulas já começaram, mas ainda dá tempo de você se inscrever, tá? Então, entre em contato pelo WhatsApp da casa e pode solicitar o link para a ficha de inscrição, tá? Ainda dá tempo de você, corre lá, de você fazer parte do curso de doutrina, que é bem bacana e a gente aprende bastante, né? A evangelização infantil vai voltar a partir do dia 2 de março, crianças de 4 a 11 anos, e a mocidade também terá início no dia 2 de março, com jovens a partir dos 12 anos. Então, crianças ou jovens, se vocês tiverem crianças jovens aqui em casa, que queiram trazer, às quartas-feiras, a partir do dia 2 de março, nós estamos retornando com os trabalhos da evangelização infantil e com a mocidade. Lembrando que toda quarta-feira, às 21h30, das 21h30 às 22 horas, nós temos o Evangelho no Lar através do Google Meet, tá? Então, se você tem interesse, basta solicitar o link para participar, tá? Sempre através do Google Meet, toda quarta-feira, das 21h30 às 22 horas. As cestas básicas, a gente está sempre entregando as cestas no último sábado do mês, às 10 horas da manhã. Então, se você puder ajudar trazendo 1 quilo de alimento não perecível, ou pode efetuar um depósito na nossa conta corrente e discriminando lá para realmente para a área social. E você pode também, se você não tem condições de ajudar, você também pode colocar nas suas redes sociais das entregas das cestas básicas. Você está ajudando do mesmo jeito, colocando nas suas redes sociais, tá bem? Para quem quiser fazer o depósito, pode fazer o depósito pelo Pix, fraterna@gmail.com. Os nossos trabalhos, então, é sempre de segunda-feira, das 14
das 14h30 às 15h30, com palestra e atendimento fraterno. A gente pede para chegar sempre com meia hora de antecedência para receber o seu passe, o passe individual. Às terças-feiras, das 20 às 21 horas, com palestra e atendimento fraterno. Também chegar com meia hora para tomar o passe. Às quartas-feiras, das 20 às 21, palestra e o passe de limpeza. Então nós só temos tratamento nas segundas à tarde e terças à noite. Quarta-feira somente palestra. E temos o nosso evangelho dominical, todo domingo, das 9 às 10 da manhã. Lembrando que as palestras de quarta-feira são transmitidas sempre pelo Instagram. De segunda e de terça não, somente as palestras de quarta-feira são transmitidas pelo Instagram, tá bem? E aí, por último, se você gosta de cantar, quiser, em toda sexta-feira nós temos o nosso coral que funciona a partir das 19h30. Então é só chegar, comparecer, não precisa se inscrever, fazer inscrição nem nada. Só chegar aqui na sexta-feira às 19h30 e cantar com a gente, será sempre muito bem-vindo, tá bem? É isso. Eu vou deixar vocês com o nosso convidado de hoje, nosso querido amigo Gabilan, que sempre que a gente pede, vai sempre passar um pouquinho do seu conhecimento para nós. Então, Gabilan, seja muito bem-vindo à nossa casa, é uma honra ter você com a gente. Irmãs, irmãos, companheiros e amigos, boa noite. Sejam bem-vindos. O ajuste feito entre nós e os amigos espirituais desta casa outorgou-nos o direito e a obrigação de falar sobre um ensinamento, uma exortação, um convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se nós nos colocássemos a pensar, não precisaria falar mais nada. Basta pegar cada frase, cada palavra dessa exortação e nós teríamos um ensinamento extraordinário. Tiraríamos uma conclusão extraordinária. Toda vez que nós falarmos num princípio, num preceito evangélico, como é este caso, como nós estamos numa casa espírita, nós vamos analisar o mais possível de profundidade à luz da lógica, da razão e das consequências que isso traz para o nosso dia a dia. Até porque Jesus não falou os seus ensinos todos, as suas exortações todas, não falou para 12 apóstolos imediatos, nem para os 500 da Galileia, que foi um evento em torno de Jesus. Falou para a humanidade e para a eternidade. Não há um só preceito, um só princípio capaz de ser desmentido ou mesmo criticado por qualquer criatura, por mais materialista que ele seja, sem dúvida nenhuma. Não há seita, nem religião, nem filosofia capaz de contestar os ensinamentos de Jesus. Pode não seguir, pode às vezes internamente não concordar, mas não tem justificativa para não dizer exatamente que respeita o ensinamento. Certa vez, certa feita, nós estávamos em uma aula, e a aula era de aprendizes do Evangelho, portanto, falando de Evangelho. Ao nós dizermos, então, segundo o ensinamento de Jesus, e aí eu ouvi uma voz naquela hora me interrompendo, de uma moça lá ao fundo, diz: já vem vocês com Jesus. Aí todo mundo parou, e eu também parei. Fiquei com um ar inquisitivo de dizer: por que você está dizendo isso? E ela disse: Jesus é uma coisa do passado. E na hora eu tive assistência da espiritualidade para não conflitar, não brigar, nem nada, dizer: há um certo engano na sua proposição. Jesus não é alguém do passado. Ao contrário, Jesus veio do futuro. E ela disse: como? Foi bom, porque o diálogo permitiu que a gente desse continuidade. Eu disse: Jesus veio do futuro. Não é crível
não é nem aceitável que há 2000 anos atrás, dentro de uma população ainda em formação, de criaturas absolutamente desconhecendo qualquer tipo de princípio, seja ele de moral, às vezes mesmo princípios de relacionamento humano, Jesus veio e trouxe conceitos extraordinários, hoje assambarcados pela ciência. Como, por exemplo, Jesus sabia, na verdade, fazer um fenômeno chamado, que a medicina hoje chama de aloscopia. É olhar dentro do organismo de uma criatura sem a utilização de nenhuma instrumentação, e identificar células malsãs doentes para fazer a devida substituição. Através do quê? Do pensamento. Não precisa nem tipo de gesto nenhum, através do pensamento. Pensamento ele nos legou, através dessas atitudes, que ele é uma energia viva. E energia, hoje, a ciência nos diz que a energia é a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. É isso. Ou seja, a energia é matéria. E Jesus atuava sobre a matéria com uma facilidade incrível. Por isso, esse conhecimento ele só podia trazer de antes, ou seja, do futuro, de algo mais distante. Criatura que conhecia, na verdade, o fenômeno de criação de um campo de força, porque permitia a ele, inclusive, fazer levitação e ir sobre as águas. As pessoas ficavam aturdidas. Que é isso? Milagre? Não tinha nada de milagre, perfeitamente compreensível dentro das leis naturais. E as leis naturais, na verdade, nós sabemos que são as leis primárias de todas as ocorrências. Leis que são imutáveis, irrevogáveis, eternas e perfeitas. Portanto, não são da criatura, são leis que Jesus trabalhava, na verdade, leis outorgadas pelo Criador, princípio de todas as coisas. E por que nós estamos falando isso, na verdade? Porque Jesus era capaz, inclusive, de ir distinguir numa criatura fenômenos que pareciam de morte, traziam a ele criatura supostamente morta, e ele identificava como um fenômeno de catalepsia. E por isso que ele dizia, ela não está morta. Ela, no caso aí, era a pessoa, e no caso também teve uma menina, filha de Jairo. Ela não está morta. Só uma criatura com essa capacidade transcendente de auscultação além do corpo físico é que poderia efetivamente trazer conhecimento do futuro com relação a nós, estamos dizendo, com relação aos habitantes do planeta Terra. Por que está fazendo essa observação? Porque aquela criatura nos fez aproveitar esse instante de nós dizermos, nós vamos analisar esses ensinos de Jesus à luz da lógica e da razão, que são os princípios informadores do Espiritismo. Sabem por quê? Para evitar mística, para evitar dogma. As criaturas estão muito tranquilas, muito asseguradas de conhecerem uma frase dessa e falarem assim ao léu, como diz a garotada, a olho, mas não é assim. Elas têm uma profundidade, um alcance e uma consequência tão grande que o Espiritismo se obriga a trazer o princípio, o preceito de natureza moral, ética, que todo o ensinamento de Jesus tinha natureza moral e ética, e de consequências filosóficas e científicas. É muito para a nossa cabeça? Não é. Não pense que, então, para ser espírita, a gente precisa, então, fazer universidade. Nada disso. É só ter bom senso. Só isso. A lei natural, ela é toda ela de bom senso. A marca distintiva, eu disse tudo isso porque nós vamos aplicar princípios espíritas a esse ensinamento de Jesus para nós podermos interiorizar esse ensinamento, para poder aplicar, para podermos estar convencidos do que ele pode efetivamente transformar. Bom, vamos lá. A marca distintiva do Espiritismo é a consolação. É isso. Mas por que é a consolação? Porque a marca distintiva de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, era a consolação, através da fraternidade, da humildade, do amor, através das criaturas, conceituando tudo em termos de consolação, para que a criatura se sentisse segura através dos ensinamentos dele, progredindo espiritualmente, evitando males todos. Por que razão? O que teria a ver, é a pergunta,
Se o Espiritismo tem, na verdade, como base a consolação, como objetivo a consolação das criaturas, por que razão? É porque os Espíritos disseram para Kardec, e isso está lá no Livro dos Espíritos. Eu não gosto muito de falar em número de questões, artigos, muito menos falar no Evangelho quando a gente fala em capítulo tal, versículo tal, porque isso, na verdade, fomos nós humanos que colocamos essa numeração toda. O que vale é o conteúdo, na verdade, né? Mas lá no Livro dos Espíritos tem uma resposta. Quando Kardec perguntou qual é a criatura da mais alta indagação moral que esteve no nosso planeta, a resposta foi uma palavra, ponto, e não precisa explicação nenhuma: Jesus. Então, se a base moral dos amigos espirituais que nos legaram essa ciência, filosofia e religião chamada Espiritismo, então é efetivamente porque na base de Jesus está efetivamente a consolação. Que tipo de consolação? Então, nós vamos enumerar algumas consolações. Agora estamos falando do Espiritismo. Nós estamos falando da doutrina espírita, que consolação que ela promove para as criaturas. Primeiramente, a chamada consolação material. Não é bem assim? Cada um de nós está muito preocupado com o próprio corpo físico, com a própria vivência, com o relacionamento de nós mesmos, tal. Então, nós temos lá o alívio material, qual seja, é a cura das enfermidades do corpo humano, da criatura. Quantas, eu vou dizer de nós, quantos de nós não procurou a casa espírita também para ver se a gente conseguia equacionar um problema fisiológico, muitas das vezes até grave? E o Espiritismo vem e consegue não só uma ação atômica, desculpe a palavra, mas é verdadeira. O que quer dizer uma ação atômica? É a inoculação de matéria, transfusão de matéria para outra criatura. E o passe é isso, gente. O passe não é mística, não. O passe não é uma dogmática, não é um ato qualquer, não, que na casa espírita se... Não é só na casa espírita, não. Hoje outras religiões já estão fazendo, na verdade, o passe pelas mais diversas formas. Ele não é isso, ele é uma transfusão de forças, de energias captadas do mundo espiritual e transfundida para a criatura que está necessitada. Aquilo que Jesus fez de aloscopia, transformar uma célula doente numa célula sã, é a mesma coisa que o passe faz. Ele inocula matéria atômica, porque são fluidos e fluido é matéria, para tentar aliviar, às vezes curar, e muitas das vezes aliviar as dores. Essa é uma das características do tratamento das aflições através da casa espírita. Mas nós temos mais. Nós temos as aflições de uma maneira geral. O que são as aflições? As aflições são muitas das vezes não compreendidas, muitas das vezes não são nem entendidas, e a gente fica indignado. O que será que eu fiz para ter isso? Eu não fiz nada nessa vida para acontecer determinada coisa, estou aflito, estou angustiado, estou triste, estou aí com depressão profunda. Todas essas coisas que eu citei não são problemas do físico, nem do joelho, nem do baço, nem do fígado, nem da cabeça. São algo inexplicável para a criatura, mas para nós, para a casa espírita, para o espiritismo, para os amigos espirituais, é perfeitamente explicável. Há duas naturezas de aflições. As aflições derivadas de ações atuais e, quando não são identificadas na atualidade, são chamadas remota. Remota quer dizer de antes, quer dizer do passado da criatura. E nós vamos falar isso aqui já. O que são as atuais? As atuais são aquelas que são produtos, a gente fica aflito e até doente interiormente, fruto da invigilância, da imprudência, dos excessos de toda ordem, dos pensamentos negativos que, lastimavelmente, a mídia nos rega todos os dias, aí, nos dá essa verdadeira tempestade todos os dias. E nós nos deixamos envolver. Isso são do dia atual. Se nós analisarmos as nossas aflições e soubermos que nós entramos nesse diapasão, nesse clima fluídico, a gente já identificou, é desta encarnação. Mas, de repente, nós não identificamos. E, então,
O Espiritismo tem uma chave de ouro extraordinária para fazer entender os problemas que nos afligem, que é a reencarnação. A reencarnação não é para se acreditar. Não pensem. Eu sei que eu também, quando ouvi isso pela primeira vez, há 250 anos atrás, eu sou já de 3 séculos atrás, né? Quando eu vi, fiquei meio espantado. Não é para acreditar na encarnação? Ué, mas isso não é base do Espiritismo? Não é para acreditar, é para saber. Não é para crer, é para entender e compreender e saber, ter ciência do conhecimento, porque ela não é, na verdade, um dogma, ela não é uma mística, ela não é uma presunção, um sonho, a reencarnação, é uma realidade. Não há possibilidade de nós sermos quem somos nas atitudes evolutivas. Nós não nascemos para vivenciar apenas e tão somente aqueles aninhos de 80, 90, hoje está coisa para 100 anos, inclusive, né? 100 anos, não. Seria inútil, na verdade. Não há nenhuma inutilidade dentro da criação. O Criador não tem absolutamente nada de criado de inútil. Tudo tem a sua utilidade. E nós temos a nossa utilidade progressiva. Não é à toa que os Espíritos disseram para nós, na nossa codificação, que nós somos criados, nós, espíritos. Corpo é nosso, perispírito é nosso, ou seja, adquirimos, mas nós, espíritos, fomos criados simples de compleição fisiológica, portanto, na simplicidade absoluta fisiológica, e simples de compleição e ignorante de saber. A palavra ignorante não tem nada de mal aqui, não. Quer dizer, desconhecendo qualquer coisa da existência. Para quê? Para progredir incessantemente, para todo o sempre. Ora, se é para progredir para todo o sempre, cada um de nós é criatura que não é de hoje. Porque como é que a gente iria progredir para todo o sempre se a gente já veio progredindo, passa por essa existência e vai para a progressão infinita? Como é que seria possível isso, senão renascendo, nascendo novamente? Ou seja, vivenciando novas experiências. No nosso planeta é uma delas. Na verdade, existem, vamos falar em termos de ciência, meu irmão, quantas estrelas tem na nossa galáxia? 400 bilhões de estrelas. Cada estrela tem um mundo infindável de planetas, como o nosso Solzinho aqui, é uma estrelinha pequenininha, michuruca, né? De quinta grandeza, mas ótima, maravilhosa, extraordinária, que sustenta aí esse séquito de planetas aqui, e fora os planetoides de 8, 9. Eu falo 8 ou 9 porque aquele Urano lá já foi desclassificado, né? Muito pequenininho. Mas então, essas 400 bilhões de estrelas tem que ter, na verdade, uma utilidade. Não é simplesmente para ficar poruscando no céu, não. Sem contar que tem 100 bilhões de galáxias detectadas já por um telescópio extraordinário chamado Hubble, aí, que é lá do pessoal dos Estados Unidos, que já detentou 100 bilhões de galáxias, todos maiores do que a nossa Via Láctea, essa pequenininha aqui. Então, isso seria inútil? Não. Tudo isso, na verdade, são estágios evolutivos para uma criatura fundamental que se chama espírito, que somos nós. Não pensem que espírito, só porque a gente conversa com alguns de lá, que nos mandam recados, psicografias, nos dão algumas consultas, que são o terceiro gênero, não. Que são, na verdade, fantasmas, uma terceira espécie. Não é nada, não. Os espíritos somos nós. Ora lá, ora cá, uns mais adiante, outros mais atrasados. É isso aí que é, na verdade. Então, essas colocações todas são todos para mostrar que as aflições do passado, elas não se perdem. A todo efeito corresponde uma causa. É um princípio científico, filosófico e, portanto, espírita. Porque o espiritismo é ciência, filosofia e moral. A gente fala moral, mas quer dizer religião. É isso que quer dizer, porque o sentido de religião é ligar a criatura fundamental, o espírito, ao Criador, à origem dele, na verdade. E aí que se chama religare de religião. Mas então, se a gente já teve diversos estágios de evolução, diversas vidas, e portanto viemos renascendo através de todos os tempos, obviamente que nós cometemos alguns erros, alguns delitos, alguns tropeços, algumas inconformações,
E a gente carrega, nós não perdemos nada, trazemos de outras encarnações aflições que vêm refletir nessa existência. Vou antecipar a conclusão. O Espiritismo trabalha nada de braçada, no sentido de fazer nós compreendermos que nós somos criaturas imortais, é imortal para frente e imortal para trás, porque não poderia ser imortal só para frente, até porque as pessoas enterram o nosso corpo ali e ficam assustadas. Ele morreu, ela morreu. Na verdade, corpo físico é que se deteriorou, entrou em falência e, portanto, precisou ser modificado. Mas a criatura fundamental, o espírito, somos nós, sobrevivemos e vamos em frente, vamos tocar em frente. Ora, então, algumas partes das nossas aflições, está meio demorado esse assunto, porque ele é importantíssimo. Algumas aflições a gente traz do passado. Aquelas que nós não compreendemos a causa aqui, nós não falamos, a todo efeito corresponde uma causa. Se nós temos uma causa que a gente não identifica agora, ela está em outro lugar. Está lá no passado, está em outras existências. E nós vamos trabalhar, inclusive com Jesus, com os ensinamentos éticos e morais de refazimento, de repensamento de nossa criatura, para a gente poder identificar e não reincidir, não cometer os mesmos erros. A criatura vem aflita, não entende coisa nenhuma, não sabe de onde veio, pega e se suicida. Duplo erro, nem consertou a aflição e ainda criou uma pior para ele ainda, que é o extermínio da existência, que é uma violação natural, até diante do direito. Sabe que o suicídio é crime? Eu não sei como é que faz depois para prender o morto, mas é isso mesmo, ele é crime. Mas dentro da lei natural é assim, é um crime contra si mesmo, o suicídio. Por isso é suicídio, matar a si mesmo. Então o que adianta? Compreender-se essa criatura, que essa aflição tem jeito, ela tem cura, é só repensar o quê? As suas atitudes, seus pensamentos, suas maneiras de ser, a sua compreensão, é isso. E aí a gente passa para um outro alívio. Nós falamos do alívio material, alívio através da compreensão das aflições, e nós temos um outro alívio, que é o alívio espiritual. Esse é um estágio extraordinário, que muitas das vezes a gente nem trabalha, não pensa em trabalhar nós mesmos. Nós estamos sentados, quando eu digo nós todos mesmo, nós inclusive, estamos sentados, às vezes ouvindo e mastigando um assunto doutrinário ou evangélico, a gente não sabe, mas os amigos espirituais interessados na nossa melhoria, todos, e inclusive espírito que nem nos conhece, mas sabe das nossas necessidades, estarão trabalhando para a nossa melhoria espiritual. Quando nós compreendemos que somos espíritos e que estamos em franca evolução, nós conseguimos equacionar todas as nossas aflições e até mesmo as curas do corpo físico. Ao largo de todo o tempo nosso, e gente, a gente não é de hoje. Sabe que idade você tem, minha irmã? Não precisa falar. Não precisa falar. Sabe por quê? Porque vai ser um conceito, na verdade, não é uma medição da vida atual. A espiritualidade, ao estudar um negócio chamado genealogia do espírito, quer dizer, a vida evolutiva do espírito, diz para nós, os espíritos dizem, está no livro Evolução em Dois Mundos, inclusive isso, diz para nós que a gente não é de hoje, que desde que nós começamos a nos ensaiar como princípio inteligente, ainda não podendo ser chamado exatamente de espírito, porque ainda nos falta o conhecimento, a razão. Então, desde que a gente começou a se ensaiar entre vírus e bactérias, compreendendo as leis naturais, compreendendo como é atuar sobre a matéria, de lá até as portas da humanidade, que é o estágio que nós estamos, a gente tem, não é já no estágio que a gente já está, que a gente já usa chapinha, usa calça leg, sapato engraxado, não. É só sair, na verdade, das ideias fracionárias, ideias relâmpagos da animalidade inferior e passar para a racionalidade. Só isso, só essa modificação para o pensamento contínuo, diga-se, e isso vai virar razão. A gente tem a bagatela de 15 milhões de séculos, 1 bilhão e 500 milhões de anos de média de evolução no planetinha Terra nosso aqui. Agora, e hoje? Nós já somos essa criatura que acumulou todas essas experiências. Quantas vidas cabem em 1 bilhão e 500 milhões de anos? Eu estou falando de vidas anteriores,
Uma vida de hoje dura aí 80, 90, 100 anos. Eu sei que tem mortes mais precoces, mas estamos falando na média hoje em dia, na média avançada de hoje em dia. Mas no passado, há 200 anos atrás, a média de vida era 35 anos. Estou falando 200 anos, que é outro dia, gente. É outro dia. E, então, ao largo de todo esse tempo, a gente não teve muito cuidado com essas coisas todas que nós estamos falando, e menos ainda com relação aos ensinamentos de Jesus. A gente andou lá adorando os bezerros de ouro. Vocês lembram dessa história de adorar o bezerro de ouro? É só a gente só desejar interesses imediatos, resultados favoráveis a nós, o melhor possível, não interessando mais as outras criaturas. Isso aí é o que a gente andou fazendo. E muitos de nós andamos buscando seitas com práticas exóticas. Estou falando alguma coisa errada para vocês? Está cheio de gente ainda. Está cheio de anúncio na internet de verdadeiras práticas exóticas pretendendo resolver todos os problemas da criatura. E uma grande parcela de nós até hoje ainda, mas ao longo do tempo a coisa foi pior ainda. Nós transformamos como nossos protetores estátuas, quadros, medalhas, fitinhas, bandeiras, cartazes, não é? Abre a carteira de alguém, tá uma figura de alguém lá que a criatura deposita, diz ela que é fé, deposita a fé naquela figurinha que está lá, numa estatuazinha e tal. Eu não estou fazendo crítica, eu estou fazendo análise do momento presente. Isso acontece. Porque a criatura é livre para fazer o que ela bem entende. Mas nós não somos obrigados, a repetir essas atitudes, não. Nós não somos obrigados a fazer isso, não. Se a criatura chama de fé, as criaturas chamam de fé cada coisa incrível, andar de joelhos sob degraus de templos, tal, de se macerar com um chicote e ficar se machucando, coisas desse tipo. Ou então ficar orando. Isso não é orar, é rezar. Rezar e orar não são a mesma coisa. Orar é sair de si, pedir socorro ao alto e entrar na frequência. Gente, frequência é uma realidade, que é a sintonia, a intensidade do nosso pensamento com alguém que pode nos socorrer. É isso, isso é orar. Agora, rezar é o que as criaturas vêm fazendo. Quantas vezes alguém diz o seguinte: você quer se livrar desse mal? Reza 50 orações, tá? 200 orações, tal. Gente, como é que a gente oraria isso aí? A gente não ia orar nada, nós íamos rezar, não é? Da boca para fora. E onde é que entraria a alma? A gente fala o coração. O coração, na verdade, é um símbolo, é uma metáfora que a gente usa para identificar a alma. Como é que a gente estaria conectado? Não estamos conectados, não, estamos repetindo por obrigação esse tipo de coisa aí. E quantas criaturas entram em atitudes de sacrifício? Nossa, isso é coisa milenar, coisa que já passou há mais de 2.000 anos, de sacrifícios de criaturas, sejam elas humanas, sejam animais e até mesmo de vegetais. Sacrifícios que, esses sacrifícios, na verdade, eles criam através do pensamento. O pensamento, nós não falamos agora que é energia viva. Se ele é energia viva, ele é matéria. E a matéria é atômica. E a matéria, sendo atômica, ela cria em torno dela, o átomo cria um campo de força. E, através de um pensamento criado, oferecendo um sacrifício, criou um campo de força absolutamente negativo, destrutivo. Totalmente. E cada um de nós que emite um pensamento nos dois sentidos, hein? O negativo e o positivo também, o benéfico também. Você cria um pensamento, você está envolvido naquele pensamento, você é parcela do campo de força que você criou, que você gerou. E uma coisa que até hoje ainda ocorre: quantos de nós nos paramentamos com vestes lindíssimas, né? Todas bordadas, de cores, de multicores, algumas de ouro, outras de prata e algumas até de diamante. Gente, para fazer o quê? Falando que com isso a gente vai estar solucionando o problema das nossas aflições, ou até mesmo vendendo, e a palavra é essa mesmo, a venda da cura e das aflições de outras criaturas, tal.
Nem mesmo a purificação vende-se aos montes, vindo lá da Índia, nem mesmo a chamada purificação através dos incensos. Aquilo é muito bom, realmente muito bom, para tornar o ar aceitável, na verdade. Mas ele não vai, sem dúvida nenhuma, ele não vai curar nenhuma aflição, não vai curar nenhum mal da criatura. Enfim, gente, a gente tem buscado, é uma crítica, eu não estou fazendo crítica às outras criaturas, estou fazendo crítica a nós que estamos aqui. Porque se a gente tiver que falar, fazer uma análise um pouco mais profunda, mais brusca, tem que fazer de quem está conosco, na frente. E nós mesmos nos beneficiarmos disso, nos conscientizarmos disso. Vou falar do ausente, aí na verdade é julgar a outra criatura, que é um mal tão grande quanto qualquer um outro lá. Então, nós estamos sempre buscando, assim, desesperadamente, um veículo que seja eficaz para a gente poder amenizar as nossas dores. Prefiro até ler o que eu escrevinhei aqui: dores, aflições, incertezas, angústias, tédios, síndromes, depressões, desencontros, tudo na busca, esse desespero, na busca da paz interior. Quantas vezes nós achamos, na verdade, que nós teremos paz e felicidade quando nós amontoamos, amealhamos bens passageiros materiais, não? Muitas criaturas acham que nisso é que reside a felicidade que ela busca aqui no planeta Terra. E quantos números de pessoas também acham que o domínio sobre outras pessoas não tem isso? Políticos pensam que dominam verdadeiros rebanhos de criaturas. Patrões pensam também que dominam criaturas, aí subjugam criaturas dentro das suas empresas. E a gente pensa que é uma verdadeira glória submeter os vencidos. Alguns de nós, não é o caso de ninguém presente aqui, a gente sabe disso, mas os dominadores do mundo pensam que subjugar outras criaturas, principalmente os vencidos, é estar em paz, estar obtendo os benefícios que a sua alma precisa, na verdade. Lê do engano, na verdade. É uma constante, gente, lastimavelmente milenar. Nós vivemos eu vou fazer um parênteses aqui, nós vivemos num planeta adequado à nossa estrutura para expiações e provas. Expiações, ex quer dizer passado, quer dizer antes, antigo. Então, nós temos reminiscências de ações nossas que refletem na nossa vida atual, e nós temos também, aí, além de expiações, nós temos provas. Prova quer dizer para frente, é livremente aceita pela criatura ao determinar a sua reencarnação. A reencarnação não é um evento qualquer, é algo trabalhado, pensado, auxiliado, estruturado, adequado para as necessidades da criatura. Ah, mas eu sofro muito. A sua necessidade era essa, de reajustar os seus erros do passado. É isso. É muito fácil de entender. Ninguém é à toa sofredor, não é à toa. É daí porque aquela expressão que a todo efeito corresponde uma causa, e essa causa tem que estar em algum lugar. A gente vindo para a casa espírita, nós não vamos nos aliviar simplesmente orando e simplesmente, tudo coisa importante, tomando água fluidificada e tomando passe, todas importantes, mas não soluciona integralmente a problemática das aflições, das dores, dos males, das tristezas, das depressões da criatura, porque isso depende de algo que o Espiritismo, desde o princípio, vem e conduz a criatura, que é a reforma, a modificação interior. Repensar as suas próprias atitudes, seus próprios pensamentos, para modificar as consequências com relação a nós. Os valores transitórios, eles são utilizáveis por nós, eles são vivenciáveis por nós, mas nós não temos que fazer deles a tábua de salvação nossa, até porque ele é transitório e nós vamos deixar aqui. O que é que a gente leva quando morre? 2 segundos para todo mundo responder para si mesmo. Nada.
Ah, não, nada de material. É isso. A gente leva o conhecimento, leva o caráter, leva as tendências, boas ou más, gente. Vocês imaginam que o Criador pega e fala: esse sujeito aqui cometeu um monte de atrocidade, eu não vou permitir que ele evolua? Imagina! O Criador é todo bondade e justiça e outorga à criatura o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade de a criatura fazer o que bem entende, só que recolhendo as consequências. Você faz e recebe a consequência. Em termos de vidas, você faz lá atrás, erra lá atrás, propicia, na verdade, o desgosto para outras criaturas e depois tem que refazer aqui. Isso é lei de causa e efeito. Agora, aquela que a gente faz na mesma encarnação, na mesma vida, e reflete, aí já é ação e reação. É isso, que é uma lei física, não é essa lei espiritual. Você fez, vou dar um exemplo banal, totalmente. Nossa, eu estou com uma dor de cabeça incrível, não sei o que eu fiz. Aí diz os nossos amigos médicos e até mesmo os amigos espirituais, dizem o seguinte: analisa o que você fez. Não fiz nada. Almoçou? Hoje é quarta-feira. O que você comeu? Ah, sim, foi feijoada. Orelha de porco, pé de porco, rabo de porco. Quanto? Você comeu um pedacinho? Não, comi uma cumbuca. Mas para abrir o teu apetite, o que você fez? Tomei um Beer Night. Ainda bota a mão desse jeito aqui. Tomei um Beer Night. E depois disso, café forte que é para... Gente, a relação de causa e efeito para uma dor de cabeça está aí, facílima. Agora não, eu tenho uma enxaqueca que não tem... Posso não comer nada, não beber nada, tem uma enxaqueca. Tem algo de espiritual nisso. Alguma coisa lá para trás, você está consertando. Você está convivendo, está entendendo, compreendendo. Não é você eleger a dor. Não, eu vou ficar na minha, prefiro sofrer. Não é isso. Eu quero saber por que eu estou sofrendo. Muitos de nós, inclusive, vai à casa espírita e algum amigo espiritual até diz para nós, olha, esse problema é um problema espiritual. Espírito de alta indagação não se mete na vida da gente, só fala, na verdade, para a gente melhorar, se modificar, se reestruturar, orar, é isso, tomar a água fluidificada. Imagina, se a água é um elemento extraordinariamente vital, imagina ela potencializada, que chama, na verdade, a água que nós temos à nossa disposição, água fluidificada. Fluidificada quer dizer potencializada de elementos ótimos, extraordinários para a criatura. Então, nós vamos nos permitir puxar no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá o capítulo 6, que é o jugo leve, é onde está essa frase linda de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou ler a parte que os espíritos analisaram. Eu prefiro ler para não ter que modificar, embora um pouco de tudo nós já falamos aqui. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé ao futuro. Quer que eu diga por que isso aqui? Já vamos interromper? A fé no futuro quer dizer, você é um ser imortal. E se você está sofrendo hoje e não se modificar, você levará para mais para frente, porque o teu corpo físico vai ficar aqui, vai ser enterrado, ou cremado, ou jogado no mar, mas ele vai ficar aqui. Agora, você não, você levará isso. Então, essa fé no futuro, quer dizer, na possibilidade de eu estar numa vida melhor futuramente, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Jesus não falava outra coisa senão da nossa submissão espiritual a Deus, não é temor. As Escrituras usam temor, dá a impressão que Deus é um castigador, mora palavras do Velho Testamento que a gente compreende, não é crítica, nós compreendemos coisas escritas há 3, 4 mil anos atrás. As expressões, inclusive, primeiro era do aramaico, depois para Yiddish, depois foi para o grego, depois veio para o latim. As pessoas mudaram esses conceitos todos aí, e a gente tem que entender. Mas lá está vendida, as criaturas de hoje acreditam ainda que tem que ter temor a Deus, porque Deus castiga. Não castiga nada. Imagina se o Criador, que é todo bondade e justiça,
coloca as criaturas para evoluir para todo sempre, vai castigar a criatura? Permite a ele, inclusive, no nosso estágio, de ter livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu repito, é a possibilidade de você fazer o que bem entende da sua existência. Não é proibido nada, você errar até, não é proibido. A consequência é sua. É isso, a cada ação sua benéfica você recolhe um bem, ação e a reação, não é isso? A cada ação lesiva que você pratica, você tem a consequência natural sua mesmo, não é o Criador, não, é a lei da natureza mesmo. Então, vamos lá, encontro consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquela criatura que, ao contrário, nada espera após esta vida, criatura que diz depois da vida é nada, depois da morte é nada, ou que simplesmente duvida desses conceitos, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe abranda. Não é assim? Por que eu vou me melhorar? Por que eu vou construir em mim alguma coisa de bom? Eu vou ajudar o próximo? Por que razão? Se eu vou morrer não tem nada lá para frente? Ai, Deus do céu. Sabem o que é o nada, gente? Dou 3 segundos para vocês responderem para si mesmo. O nada não existe. Porque se o nada existisse, ele não seria nada, ele seria algo. Deu para entender? A lógica clara, fácil de entender, não precisa estar na universidade para entender. Se o nada existisse, ele não seria nada, porque o nada, na verdade, é a ausência de coisa alguma, ou a presença de coisa nenhuma. Isso é tudo conversa mole, essas duas expressões que eu usei aqui. O nada não existe. Eu sempre dou um exemplo quando dou aula para falar sobre as aquisições espirituais. Eu dou um exemplo para alguma das criaturas e digo: quanto que você tem aplicado em renda de títulos públicos? E aí a pessoa, e eu falo logo uma coisa que é meio difícil de ter, na verdade, né? Ele diz: nada. E quanto rendeu esse seu nada? Não é nada, não rendeu nada. Quer me emprestar 20% do seu nada? Não tenho nada. Viu só? O nada não tem nenhuma consequência. E, portanto, as criaturas que duvidam da existência futura, então, aí as aflições ficam maiores. Quando vai chegando às portas da falência orgânica, chega aquela criatura: não acredito em Deus, mas não acredito nem na vida futura, mas que será de mim na hora de morrer? Só essa pergunta já. Então, o que será de mim? É porque vai ter para mim alguma coisa. E vou completar aqui as explicações. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Jesus não disse: oh meu, muda. Eu estou usando uma expressão de hoje. A gente não fica com muito aí vós, essas coisas do passado, porque essa linguagem já foi também, não é isso? Ele não disse isso, ele disse: vinde a mim. Depende de uma ação sua, depende de uma atitude sua. Lembra-se aquele negócio: pedi e obtereis, batei e vai se abrir? Gente, precisa pedir para ser atendido. Não pode ficar esperando cair do céu, porque do céu, na verdade, caem bênçãos se você estiver preparado para receber essas bênçãos lá. Conclui aqui os Espíritos. Entretanto, faz depender, Jesus faz isso, essa melhoria, faz depender de uma condição: a sua assistência e a felicidade que prometeu aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada, a lei natural, da qual você é parte dela. Seu jugo, o que é jugo, gente? Jugo, na linguagem comum, jugo é aquela madeira que fica em cima dos bois, sabe, para atrelar, para eles não saírem ao puxar a carreta lá. Mas aquilo significa uma subjugação, não é isso? Manter-se lá. E metaforicamente, jugo é aquilo que nos obriga por alguma razão. Qual que é a obrigação de que Jesus dá para a gente? Seu jugo é a observância dessa lei. E a lei dele, mas é leve e a lei é suave, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Gostaria de completar isso. O livro está aqui, só que a letrinha é pequena, preferi trazer uma cópia para vocês. O livro é Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier, no capítulo 130, uma lição 130, que é exatamente sobre isso aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico. Que é a mesma coisa que essa daqui.
Jesus disse, aqui vou pular um pedacinho para a gente entender melhor. Jesus disse: vinde a mim, clamou o Mestre, diz o Emmanuel. O seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite, super amorável convite: vinde a mim, que sou manso e pacífico. E as criaturas ainda não querem atender. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus. Fica evocando coisas: quero ganhar na loteria, Jesus me ajuda. Gente, o que tem a ver a loteria com Jesus? Não é isso? A gente pede aí para os espíritos, para os santos. Quando a gente fala santo, espírito, iluminados, é tudo, na verdade, somos nós mesmos, em diversas categorias, tal. E aí, vamos terminando aqui. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhe o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos, pergunta, da terra que pretende trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus? Onde estão? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Está aí o convite de Jesus, que não é mística, é para nós nos aproximarmos do quê? Com relação a Jesus, para nos melhorar. Da ética, da moral. Jesus pregou alguma vez a violência com relação a alguém? Nada, absolutamente nada. Então, isso deve calar fundo. Quando a gente pensar que Jesus disse: vinde a mim, vamos tentar ir a Ele. A Ele em que sentido? Não é o sentido pendurado na parede, nem no santinho, nem na correntinha. Essa você pode usar, não há problema nenhum. Não vai para o inferno, nem para o umbral por causa disso, não. Mas é Ele, na verdade, ensinamento, compreensão, é interação com a atividade. É atuar, agir em conformidade com os ensinamentos. Muita paz a todos nós. Fiquem com Deus. Fiquemos todos. Então eu também quero aplaudir você. Muito obrigado. Quer que faz a prece? Ah, tá bom. Então, muito bem. Quando nós iniciamos, eu estou levando um papel que não é meu, é de vocês, mas eu tiro já daqui, tá bom? É esse aqui, achei. Quando nós iniciamos uma reunião na Casa Espírita, perceberam que antes de mais nada, como o nosso querido André fez, uma prece. A prece, na verdade, nós já falamos, é uma oração, não é uma reza. Reza é uma repetição indeterminada, sem fundamento ético interior da criatura. E para que a gente ora inicialmente? Para harmonizar, para que o ambiente fique favorável, cada um de nós possa trocar as ideias, mesmo que o pensamento é matéria, a gente consegue fazer uma transfusão. Da mesma maneira, as nossas reuniões terminam com uma oração, mas aí já é de agradecimento. E por que nós fechamos os olhos? Exatamente para nos elevarmos interiormente, para nos preservarmos das imagens do mundo material que podem nos influir. Nos dirigiremos diretamente ao Criador, Senhor da vida, porque através do amorável Mestre Jesus, verdadeiro farol que abriu as estradas do entendimento para nós, através dele aprendemos a conhecer o Criador, o nosso Criador,
causa primária de todas as coisas, das quais nós nos integramos. Por isso agradecemos, Pai de misericórdia amantíssimo, Senhor Deus da vida, por estarmos aqui, unidos em corações e em espírito, elevando o nosso pensamento ao alto, fazendo uma digressão sobre o conhecimento dos ensinamentos desse amorável Mestre Jesus, para nos melhorarmos, para nos modificarmos, para auxiliar a nossa reestruturação em termos espirituais, que reflete também em benefício da nossa compreensão material. Nós pedimos sempre a vossa misericórdia, que compreenda as nossas vicissitudes, e o fazemos agora novamente. Mas esse instante preferimos agradecer, Pai de misericórdia amantíssimo, agradecer por essa evolução constante ao largo de milênios de existência, e por estarmos aqui numa existência passível de compreensão, usando da razão, usando do bom senso e usando, na verdade, de todos os conhecimentos que angariamos ao largo dessa nossa romagem extraordinária. Permita, Senhor de misericórdia, que cada vez mais e mais nos conscientizemos das nossas responsabilidades, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Vigiemos sempre as nossas atitudes e oremos pelo nosso benefício espiritual, para que possamos passar nesta vida e nas próximas existências com galhardia e iluminação espiritual. Despede-nos, Senhor, em paz, e que possamos levar para o ambiente dos nossos lares, para o ambiente dos nossos trabalhos e dos nossos relacionamentos sociais, os bons fluidos que os amigos espirituais, com certeza absoluta, deixaram aqui, em nome de Jesus e em seu nome. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos em paz. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Queria um segundo de vocês. André, me socorre. Eu quero o meu penúltimo livro, eu sou coautor dele, chama Os 7 Pecados Capitais, à luz do Espiritismo. São 7 autores, eu sou um deles, da editora Solidum. Eles são os editores dos meus outros livros, e esse aqui é o penúltimo. O último eu resolvi não trazer, porque é um livro de poesias psicografadas, ao largo de 10, 12, 15 anos. Falei, não vou levar não, prefiro, porque o tema hoje foi tema evangélico, prefiro um tema mais acercado dos ensinamentos de Jesus. Os 7 Pecados Capitais à luz do Espiritismo. Eu queria dar para alguém presente aqui hoje, mas eu queria uma fórmula. Como é que eu faço? Faz o seguinte, me dá uma letra de A a Z. Que letra que você? Tem aniversariante? É hoje? É mesmo? Sexta. Agora, tem alguém que faz quinta? Porque aí teria mais perto da gente. Não tem. Passado não. Passado já comeu bolo, já cantou parabéns, happy birthday, né? Já até modificaram a estrutura, né? Então, como é que é o seu nome, minha querida? Luciana. Tá bom. Uma parente minha, Luciana, e a minha mulher é Luciane, que também palestrou aqui nesta casa. Então, por favor, se você depois quiser dar um minutinho, por favor, vamos dar parabéns a ela. Parabéns. Ok, muito obrigado a todos. Saúde e paz para você, viu, Luciana? Estou pegando as minhas coisas aqui. Muita paz a todos. Depois, se você quiser, eu faço uma dedicatória. Nós então agradecemos ao nosso querido Gabilan. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Aos nossos amigos da internet, boa noite. Obrigado. Você tem uma cadeira aí?